Num mundo de cargas invisíveis, Atlas sustenta o peso do impossível. Mas o que acontece quando quem carrega o mundo decide soltá-lo? No silêncio que se seguiu, o mundo estremeceu. O motor da humanidade havia parado. Aqueles que exigiam tudo, agora não sabiam o que fazer com o nada. Os construtores haviam sumido. Restaram os que nunca criaram, apenas cobraram. Atlas não fugiu. Ele recusou continuar sustentando um mundo que o desprezava. E no abandono, a verdade começou a surgir. Não era Atlas que abandonava o mundo. Era o mundo que o afastava com seu desprezo. E quanto mais ele se afastava, mais as estruturas ruíam. O mundo percebeu tarde demais que precisava daqueles que silenciou. Os criadores não quebraram, eles escolheram o silêncio como forma de resposta. As engrenagens começaram a ranger, não por falta de peças, mas por ausência de propósito. E então, os parasitas perceberam. Não sabiam criar, apenas exigir. A máquina social grita por salvação, mas não reconhece quem poderia salvá-la. Eles chamam de caos, mas é apenas a ausência dos que sabiam construir a ordem. Atlas não caiu, ele se levantou e deixou o mundo se sustentar sozinho. O mundo que gritava por justiça era o mesmo que condenava os justos. Enquanto o mérito era punido, o oportunismo ganhava tronos. Mas não se constrói um novo mundo com os destroços da mentira. A verdade, por mais queimada, ressurge como cinza fértil. Atlas não queria vingança, queria apenas ser livre. A liberdade de pensar, de criar, de existir. Não se mendiga, se toma. Os verdadeiros Atlas se esconderam, mas não por covardia. Eles sabiam que não se negocia com o caos. A mente livre é o maior inimigo do sistema que escraviza. E a rebelião que nasceu foi a de quem ousou pensar. A primeira faísca não foi uma arma, foi uma ideia. Atlas percebeu o maior peso que carregava era a ilusão de que precisava carregá-lo. Ele soltou o mundo. E não houve desmoronamento. Apenas silêncio. O sistema esperava o colapso. Mas tudo o que caiu foi sua própria máscara. A ausência dos criadores revelou o vazio dos parasitas. E os que zombavam da liberdade começaram a implorá-la. Mas a porta da mente só se abre por dentro. Atlas descobriu que não precisava destruir o velho mundo, bastava superá-lo. A verdadeira revolução é silenciosa. Começa na alma. E aquele que ousa pensar se torna o fogo que os outros temem tocar. A mente livre é, por si só, uma rebelião. E quando o Atlas levantou, não foi para carregar o mundo, foi para criar outro. E esse novo mundo não seria dado, seria construído. Sem discursos, sem líderes, apenas criadores. O império dos gritos não entendeu o silêncio da criação. Atlas já não carregava. Ele criava, ele movia. O novo mundo não exigia sacrifício, apenas integridade. A moeda era mérito, a linguagem, ação. A justiça não era vingança, mas equilíbrio. E os que queriam controle não encontraram mais ninguém para obedecer. Atlas havia sumido, mas havia deixado um mapa sem rotas prontas, apenas direções para quem ousasse caminhar. A grande ruptura já não era entre ricos e pobres, fortes e fracos, mas entre os que pensavam e os que desistiram de pensar. E Atlas era apenas um símbolo. Porque o mundo não precisa de heróis, precisa de consciência. E onde há consciência, há revolta. A verdadeira revolta começa quando você escolhe não mais se curvar. Ela não é barulhenta. É sutil como uma faísca que decide não morrer. Quando essa faísca toca a razão, nasce o fogo da transformação. E cada mente desperta gera uma onda impossível de conter. O sistema treme, não porque foi atacado, mas porque foi ignorado. Atlas não gritou, ele apenas soltou o mundo, e o que restou foi o silêncio da responsabilidade. A liberdade nunca foi um presente. Ela é a escolha de ser quem se é, mesmo quando tudo manda o contrário. E esse é o segredo que os controladores mais temem, que você não precisa deles. Você precisa apenas de si mesmo.
e de um ideal que não se curva ao tempo, à política, ao medo. Porque o mundo muda quando você muda. E é nesse instante que Atlas sorri. O peso do mundo nunca foi seu, mas fizeram você acreditar que sim. Rejeitar o fardo é o primeiro ato de coragem. Depois vem o vazio. O espaço onde o novo pode nascer. Nesse silêncio, você escuta a si mesmo pela primeira vez e percebe que nunca precisou da permissão do mundo. Você era o portador da chave o tempo todo. A chave era a consciência. A consciência desperta, e com ela vem a revolta silenciosa. A revolta do ser contra o não ser. E no fim, só você pode decidir quem continua respirando. A mentira que te mantém cativo, ou a verdade que te liberta. Essa é a escolha que molda civilizações, e é por isso que tentaram apagar seu pensamento. O pensamento livre é a última rebelião. Eles sabiam que bastava uma ideia para incendiar tudo. E por isso censuraram os gênios. Mas você não pode apagar uma chama que já tocou o vento. Você nasceu para criar, não para obedecer. A criação é o grito silencioso da liberdade. Mas o sistema não ama criadores. Ele prefere o previsível, o obediente, o submisso. E se você ousar pensar por conta própria, eles te chamam de louco. Mas a loucura é o nome que dão à coragem. Cada passo que você dá é um grito contra o conformismo. Você não nasceu para repetir, nasceu para transformar. O mundo real não é o que te mostraram. É o que você ainda não ousou ver. Por trás das cortinas do medo, há uma escolha. A escolha de continuar se curvando ou começar a criar. Os atlas do mundo não morreram. Eles apenas deixaram de segurar o que já não era deles. Porque entenderam, sustentar o erro é negar a própria verdade. E a verdade sempre exige um preço. Porque ser livre é ser odiado por quem ama grilhões. Mas no fim, só quem carrega coragem planta o novo mundo. A revolta de Atlas não é uma destruição, é um nascimento. E você, no fundo, sempre soube disso. O chamado sempre esteve aí, sussurrando na sua alma. Mas agora, não dá mais para ignorar. O mundo desaba, mas dentro de você algo se ergue. É a força de quem finalmente escolheu não cair. A rebelião verdadeira é silenciosa. Ela não grita, ela constrói. Eles não esperam permissão. Porque entenderam que ninguém virá salvá-los. O novo mundo será construído por quem ousar. E esse mundo começa dentro de você. A revolta não é gritar contra, é criar apesar. Cada gesto de coragem é uma faísca. Cada escolha é uma fundação. A revolta de Atlas já começou. Não é um levante de espadas. É de consciência. Uma rebelião que não explode, ela floresce. Não vieram salvar o mundo. Vieram se tornar o mundo novo. Porque sabiam que nada mudaria por fora se não mudasse por dentro. A verdadeira revolução começa no silêncio do confronto interno e se espalha como o fogo que aquece, não queima. São os atlas do agora. Eles não pedem, eles constroem. E por mais que tentem, eles não serão mais apagados. Eles escolheram a coragem. Não seguem multidões, criam trilhas, são arquitetos daquilo que ainda nem foi sonhado. O Atlas moderno não carrega o mundo, ele o reconstrói. E cada ato de integridade é um alicerce eterno. Porque agora, o que se levanta é um novo tipo de ser humano. Um ser que não pede permissão para ser livre. Que não se curva, porque aprendeu a se erguer. Que não se vende, porque descobriu o próprio valor. Que não grita, mas é ouvido. Que não segue o mapa, porque carrega a bússola, um novo Atlas. Não carrega o peso. Ele transforma o mundo em asas. Cada escolha dele é um terremoto silencioso. Não impõe, irradia. Ele não ameaça o sistema. Ele o torna irrelevante. Sua existência é o colapso da mentira. Ele é o erro que o sistema não previu. Ele não é o herói que esperavam. É o símbolo do que já não pode ser contido. Porque um homem livre é uma ideia eterna. E ninguém pode aprisionar o que já aprendeu a voar.
Primeiro, ele libertou a si mesmo. Depois, libertou o tempo. Cada segundo agora é criação. Ele não fugiu do mundo. Ensinou o mundo a fugir da própria mentira. Não criou discípulos. Criou despertos. Cada um se tornou Atlas de si mesmo. E o mundo finalmente respirou. Não há mais salvadores. Há criadores. E toda a dor antiga virou chão fértil. Ele não venceu uma guerra. Ele dissolveu o campo de batalha. Não há troféus para quem vence com consciência. Há apenas um novo começo. E aquele que chamaram de louco foi apenas o primeiro a lembrar que o Atlas real não carrega. Ele planta, e onde havia deserto, surgem caminhos. Porque quem descobre seu poder não pede permissão. Ele apenas cria.